a gravação. Vamos ver que bicho que dá. Deixa eu só ver minha tela aqui. Vamos lá então, gente. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Então a gente vai continuar aqui com ciências naturais, parte de fluidos e líquidos, tá? Aí depois eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos para vocês tirarem dúvida a respeito do que está acontecendo lá. Agora eu vou tentar não me enrolar. O Abner. Então, pessoal, a gente está aqui com o corpo parcialmente imerso, ok? Então, quando o corpo está parcialmente imerso em um líquido, a gente pode garantir que o empuxo vai ser igual. A gente pode garantir para vocês que o empuxo vai ser igual ao peso. Se ele estiver parcialmente imerso, isso é uma condição. Você não tem outra condição que não essa, tá? Então a gente é certo que o empuxo é igual ao peso, ok? Agora eu quero que vocês reparem o seguinte: aonde que está a força peso está atuando? Ela atua onde? Vocês conseguem enxergar aqui? Ó, ela atua bem aqui, ó, no centro de massa do corpo, tá? Então a força peso ela vai atuar no centro de massa do corpo. E o empuxo vai atuar onde? No centro de massa do corpo deslocado. Tá ok? Essa diferença aqui, ó, pode ocasionar o tombamento de um barco, por exemplo. Vocês viram aqueles vídeos? Vocês lembram daqueles vídeos que eu mandei para vocês? Sim, sim, Então, senhor. aquilo ali pode causar o tombamento de um barco. Por conta de quê? Por conta de um torquezinho que possa ocorrer. Então aqui, ó, vamos supor que esse cara gire para cá um pouquinho, né? Ele girando para cá. O que vai acontecer com o líquido? Eu não consigo fazer o líquido girar, né? Mas ele girando para cá, deixa eu ver o que vai acontecer. Ele vai ficar, o líquido vai ficar assim. Vocês não concordam? Mais ou menos nessa reta aqui. Vai. Então esse empuxo ele vai vir para cá. Ele vai ser deslocado para cá, ó. Ele sendo deslocado para cá e o peso continuando atuando aqui, o que vai ocorrer? O barco vai tentar. Vocês conseguem enxergar que o barco, dessa forma, a tendência do barco é girar para o lado de cá, de novo, e estabilizar? Sim, sem Sim, dúvida. né? Conseguiram enxergar isso? Porque você tem o peso atuando aqui, né? Que está no centro. Então o corpo está aqui, ó. Então o peso está atuando no centro de massa e o impulso foi deslocado para cá. Qual que é a tendência dessa força binária aqui? Fazer girar para cá. Vocês entenderam? Quando que vai ocorrer o tombamento do barco? Ele vai afogar, colocar dessa forma. Quando essa força for suficiente para fazer com que ela não consiga se equilibrar novamente, ela vire de vez. Que esse momento binário caia para o lado de cá. Isso. Ok? Isso vai acontecer quando? Quando que ocorre isso? Conforme o barco ou o que estiver flutuando começar a ficar mais pesado, ok? Então, conforme o Ok. barco vai ficando mais pesado, eu vou ter esse empuxo aqui, ele vai começar a atuar numa posição mais abaixo, certo? E conforme ele vai atuar numa posição mais abaixo, esse momento binário aqui e esse cara aqui vai fazer que ele ganhe, tá? Fazendo o barco tombar para um lado ou para o outro,
Ok? Ok. O que eu quero que vocês fiquem em mente? Eu quero que vocês pensem duas coisas a respeito disso. Primeiro, que o empuxo ele vai ser sempre para cima, tá? Então o empuxo ele é sempre verticalmente para cima, o peso é sempre verticalmente para baixo, o peso atua no centro de massa do corpo e o empuxo atua no centro de massa do líquido deslocado, tá? Então isso aí que vocês têm que ter em mente. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Outra coisa, né, que a gente vai levar em consideração, daqui a pouco eu falo para vocês que é daqui a pouco eu falo para vocês da relação do empuxo. Então, se um corpo flutuante for maciço e homogêneo, a igualdade entre o peso e o empuxo nos permite obter a relação de densidade do líquido e a densidade do material, tá? Então, essa relação aqui. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que o peso do corpo é a densidade do corpo, vezes o volume do corpo, vezes a aceleração da gravidade. E a gente sabe que o empuxo é igual à densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Se o corpo está flutuando e é maciço, a gente pode, foi a primeira consideração nossa, né? A primeira consideração que o peso é igual ao empuxo, então a gente pode dizer que isso é igual. Então peso e empuxo são iguais. Então a gente tem. Então aqui eu estou repetindo o peso, tá? Então aqui eu estou repetindo o peso do corpo. Ó. Então o peso do corpo não é isso daqui. Eu repeti ele aqui novamente. Ó. E o empuxo, eu repeti aqui novamente. O que eu posso cortar dessa equação, dessa igualdade? O que não importa para mim? Aceleração da gravidade. Então eu fiquei que a densidade a densidade do corpo, né? Igual ao volume do corpo, que é igual a densidade do líquido, igual ao volume do líquido. É aí que está chegando mais um aqui. O Bruno. Tudo bom, Bruno? Tá ok? Ô, professor, tudo bom? Beleza. Então é essa relação aqui, mais uma formulazinha aqui que a gente vai guardar, tá? Para minha prova, evidentemente que vocês vão ficar espertos, né? E vão copiar todas as fórmulas para usar no dia da prova, né? Tá ok? Então a prova é uma prova mais ou menos com consulta. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma figurinha clássica que a gente tem também. Então o que a gente pode dizer aqui? Que quanto mais denso o líquido, mais embaixo ele fica, né? Certo? Então a gente tem, o que a gente vai ter aqui embaixo? A água, logo depois a gente vai ter o óleo de soja e logo depois a gente vai ter o etanol, tá? A gente pode dizer, entre aspas, que o etanol está flutuando sobre o óleo de soja. Que o óleo de soja está flutuando sobre a água e a água é a mais densa de todas. Ok? Beleza? Sim. Sim. Por que eu não posso dizer que o etanol está flutuando sobre o óleo de soja? Por que eu não digo isso? Porque eles estão em contato ali? Eles estão em contato. Mas por que eu não posso falar? Uma vez que ele está aqui em cima, o etanol está aqui em cima, evidentemente que ele está com uma outra cor, né? Por que eu não posso dizer que o etanol está flutuando sobre o óleo de soja? Porque não tem nenhuma parte dele submersa no óleo? Excelente. Quem que falou isso? É que eu não estou Bruno, vendo. eu. Oi? Bruno, eu. Ô, Bruno. É exatamente isso, Bruno. Que para que haja flutuação, o que tem que ter? O impulso tem que ser igual ao
Peso. Para que o empuxo seja igual ao peso, tem que ter algum líquido deslocado. Que líquido foi deslocado aqui? Nenhum, né? Tá vendo quando a gente vai aprendendo os conceitos da física, a coisa vai ficando mais fácil pra gente? Ou não? Sim ou não? Sim, sim. Sim, sem dúvida, né? Ainda bem. Vamos lá, flutuação de balão. Olha só que interessante, tá? Então tem lá. Se o empuxo for igual ao peso, o balão está em repouso ou está se movendo para cima ou para baixo com velocidade constante. Olha que interessante. Se o empuxo for igual ao peso, o balão também pode se mover para baixo ou para cima. Não pode? Por que disso? Por que disso? Porque a aceleração vale quanto? Nesse caso? Zero, né? Se a aceleração vale zero, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Um corpo em movimento retilíneo uniforme, ele está parado ou em movimento. Porém, esse movimento não é acelerado. Ele está dizendo aqui, ó, o balão está em repouso, parado, ou em movimento vertical, para cima ou para baixo. Porém, essa condição aqui é primordial, com a velocidade constante. Então, a velocidade tem que estar constante. Ok? Agora, se o empuxo for maior do que o peso, o que vai acontecer com o balão? O que acontece? Ele acelera para cima ou ele desce freando. Opa! Mesmo com empuxo maior do que o peso, o balão pode descer? Sim ou não? Sim. Sim. Mas ele vai descer o quê? Freando, né? Que movimento é esse? Movimento uniformemente. Retilíneo variado. Isso, o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá ok? Se a gente fizer uma comparaçãozinha aqui de forças que estão atuando, né? Então vou fazer diferente aqui. Vou fazer assim. Vou usar o balão que está aqui, só vou mudar a cor da caneta. Então, o empuxo sempre verticalmente para cima, né? E o peso sempre para baixo. Se isso for igual a isso, a gente está nessa condição. Então, se o empuxo for igual, é que vocês não estão vendo o mouse, né? Se o empuxo é igual ao peso, se o empuxo é igual ao peso, o que acontece? Eu tenho a somatória das forças que atuam sobre o balão é igual a zero, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Se o empuxo é maior do que o peso, então nesse caso aqui, o empuxo ele vai ser maior do que o peso. Mesmo assim o balão pode descer? Pode, né? Olha só, a força resultante nesse caso aqui está para cima, ok? A força resultante está para cima, mas se o balão já tiver com uma velocidade para baixo, o que vai acontecer? Ele vai ter que parar, essa velocidade tem que ir diminuindo até chegar a zero. Por isso que ele vem freando e depois disso ele começa a subir. Ok? Ok. Ok. Agora, se o empuxo for menor do que o peso, o que vai acontecer com o balão?
Ele acelera para baixo. Ele vai descer acelerado para baixo ou ele vai subir freando, tá? Que é a mesma situação aqui, só que a força resultante nesse caso aqui ficou para baixo. Nesse caso aqui a velocidade está para cima, a velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo até dar zero, e aí ele freia. Que movimento seria esse que a gente estuda direto? Lançamento oblíquo, não é isso? Quando você joga alguma coisa para cima, é exatamente a mesma coisa, não é isso? Isso. Como é que o balão sobe? Sabem dizer como o balão sobe? A densidade dele, não é? Oi? A densidade dele. Olha que engraçado, cara. Muito engraçado. Eu perdi vocês aqui do PowerPoint. É mole? Eu acho que a minha bateria tá indo pro saco também. Desculpa, eu não entendi o que você falou. A densidade dele. A densidade do balão? Ela é menor do que a densidade do ar. E aí ele sobe. Vamos lá. densidade menor dentro do balão, professor? Oi? Densidade dentro do balão é menor? A densidade dentro do balão é menor. É... Por conta do calor. Isso, eu vou colocar calor ali dentro, né? Então vamos lá. Você sabe como que o avião voa, mas vamos ver agora como é que o balão voa. O que eu empuxo? Empuxo, o que é? Tá aqui, né? O que eu empuxo? Cadê? Tá aqui, ó. Densidade do líquido. Nesse caso aqui vai ser a densidade do ar, ok? Volume do líquido deslocado. E a aceleração da gravidade. Eu consigo mudar a aceleração da gravidade para aumentar o empuxo? Não. Não. Então isso aqui eu não consigo mexer. Eu consigo variar a densidade do ar que está ali dentro? Sim. Sim. Como é que eu faço isso? Aquecendo ele. Aquecendo. No que eu aqueço, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a quantidade de ar que está ali dentro, né? Ele vai agitar mais, vai aumentar o volume também? Sim. Sim. Então, na hora que eu aqueço, o que acontece? A densidade do ar diminui, sim ou não? Sim. A densidade do ar diminui e a velocidade e o volume do balão Aumenta. aumenta. Então, esse aumento do volume do balão é que aumenta meu empuxo. Ok? Uhum. É assim que ocorre. Beleza? Não entendi muito não, professor. Oi? Não entendi muito não. Não entendeu? Então vamos voltar lá. Deixa eu apagar tudo. Aqui. A aceleração da gravidade eu não consigo mudar, né? Ó. Vamos pegar essa fórmula aqui. Deixa eu apagar mais coisa aqui para deixar a coisa mais limpa para vocês. Vamos usar só essa fórmulazinha aqui. A aceleração da gravidade eu não consigo mudar. Então, essa aqui não vai influenciar no meu empuxo. Ok? Na hora que eu aqueço o ar que está dentro do balão, o que acontece com a densidade do... Essa densidade aqui é a densidade do fluido, né? A densidade do ar que está ali dentro, certo? Essa densidade aqui ela não vai variar. Ela vai ficar constante, sim ou não? Não é a densidade que está lá dentro do balão, certo? Ela vai ficar constante, que é a densidade do ar, ok? Na hora que eu encho o balão, que eu aqueço o balão, eu aumento o volume do balão. No que eu aumento o volume do balão, eu aumento o empuxo. Entendeu agora? Entendi, professor. Entendeu? Show? Show. Então, vamos lá. Escoamento. O escoamento é laminar. O que é um escoamento laminar? Tá? Então, escoamento laminar, a gente vai pegar um ponto fixo dentro do fluido,
dentro do escoamento do fluido, a gente vai pegar um pontozinho fixo lá. E esse ponto, a velocidade dele tem que ser constante. Ela não pode variar nem em módulo, nem em sentido, tá? Se ela variar em módulo e variar em sentido, se ela variar em módulo, houve aceleração. Se ela variar em sentido, também houve aceleração. No fluxo laminar, a velocidade do fluido em qualquer ponto não varia, tá? E ele também não gira. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de um ponto que ela está laminar nessa posição e daqui para frente ela passa a ser turbulenta, tá? Então, o escoamento suave na parte central de um rio de águas calmas é laminar. Agora, se tiver uma corredeira, ele já fica turbulento. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar para vocês o que seria isso. Aqui a gente tem um exemplo de um fluxo laminar e de um fluxo turbulento. Se vocês repararem aqui, ó, o fluxo, né, dentro, os vetores velocidade, eles estão alinhados e constantes. Isso daqui também é fato, tá? Quando o fluido está aqui na borda, a velocidade dele vai diminuindo até nesse limite aqui, ó, a velocidade é 0. Tudo bem enquanto eu falo isso para vocês? No fluxo Não, eu não entendi laminar? isso aí não. Não, né? Não. O que ele está mostrando aqui, ó, esses vetores de velocidade estão relacionados com o módulo, tá? Então aqui, ó. Professor, licença, isso tem a ver com o efeito de Coanda? Oi, desculpa, eu não escutei. Tem a ver com o efeito de Coanda na superfície? Mas não tem muito a ver com quando aqui não, tá? Aqui não tem a ver com quando não, porque o fluxo vai, o quando quanto a lâmina ela gruda naquela superfície curva, ok? Isso é o quando. A lâmina gruda na superfície curva. O que ocorre aqui é que ocorre nos rios, por exemplo. Se você for para o centro do rio, então imagine que isso aqui seja um rio, tá? A velocidade da correnteza aqui, ó, ela é maior do que a velocidade da correnteza na borda, ok? Beleza. E se você tiver e se você continuar chegando mais próximo aqui da margem, a velocidade vai ser 0. É como se você estivesse dizendo também que não tem nada passando ali. Exatamente, não tem nada passando ali. Aí você vai me perguntar assim, e a corrosão dos rios ocorre por quê? Não é isso? Essa era a sua pergunta? Poderia ser. Por que aquela areia que está se movendo embaixo do rio ali? Tá? Isso aqui é devido a essa turbulência. A essa turbulência é que vai tirar a areia de lá, que vai encostar com a velocidade, que vai fazer a areia se movimentar no fundo do rio. Tá? Então, se o rio tivesse correndo com águas calmas aqui, você não teria em nenhum momento, nem nas bordas e nem na parte inferior do rio, você teria erosão ou deslocamento de areia ou coisa desse tipo. Vocês entenderam? Sim, agora eu entendi. Que seria isso? Então, esse fluxo aqui de velocidade, ó, essa curva aqui é real, tá? E isso a gente vai encontrar nas tubulações de hidráulica, vai encontrar nas tubulações de combustível e vai para aí afora, tá? A corrosão ou a erosão só vai ocorrer aqui se eu tiver um fluxo turbulento, tá bom? Basicamente, pessoal, tem dois tipos de fluxo, o laminar e o turbulento, tá? Basicamente é isso. Agora tem outras curiosidades a respeito disso. Vamos lá. Esse cara aqui, ó,
Reynolds. Tá? Eu não comentei disso aí na nossa apostila lá. Esse número de Reynolds fala o seguinte: se ele for menor do que 2.300, o fluxo vai ser laminar, tá ok? Se ele for maior do que 2.300 e menor do que 4.000, eu estou numa fase de transição. E se ele for maior do que 4.000, eu estou numa fase, o fluxo vai ser turbulento ali dentro. Então vamos, o que vocês podem concluir disso? A densidade do fluido muda? Sim ou não? Do fluido hidráulico muda? Não, Muda. né? Não. Não, não muda. Densidade do fluido não muda. A viscosidade do fluido muda? Não. Não, também é constante. Então é característica do fluido. E o diâmetro da mangueira muda? Também não. Também não. Então o número de Reynolds... Ih, caramba. Nem eu sei o que eu fiz com isso aqui. Borracha. Então o número de Reynolds está relacionado, para fazer essa mudança, relacionada a quê, então? Somente Apenas a velocidade. a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, o que vai acontecer? Eu vou ter a turbulência. Tá ok? Eu tentei, mas não consegui. Mas provavelmente numa próxima aula eu trago isso para vocês. Eu quero fazer uma relação entre esse número de Reynolds e o stall de asa. Tá ok? Mas ainda não consegui fazer isso aí. Dei uma procurada a respeito disso, porque quando a gente vai tratar de aerodinâmica, a gente tem que sair um pouquinho do livro de física e trazer um pouco para aerodinâmica. Mas seria basicamente isso daqui, tá? Então, nessa parte aqui, eu tenho o fluxo laminar. Então, reparem o seguinte: eu estou dizendo que o avião está voando por conta de qual efeito? Bernoulli, não é isso? Então, vou dizer que o avião está voando por efeito de Bernoulli. Aquela outra explicação do efeito de Coanda, ele voa por conta de uma força de inércia, não é isso? Do fluxo. Isso. Né? Então aqui a gente está na teoria de que o avião está voando por Bernoulli. Tá ok? Então o que ocorre? Vocês vão reparar aqui, ó. O fluxo nessa situação está laminar, então a gente pode dizer que a gente está com o número de Reynolds um pouquinho menor. Tem uma variante, quando eu trato desse número de Reynolds aqui, quando eu estou tratando de asa, esse D aqui não existe, que é o diâmetro do tubo. Vira L. Tá? Esse L, o que seria? É esse comprimento aqui, ó. Que é um comprimento característico também. Tá ok? Ok. Então, mas eu tenho que estudar mais um pouquinho para tentar fazer a associação entre uma coisa e outra, tá? Então tá aqui, ó. Então nessa situação aqui, ele é laminar, ele passa a ser turbulento e depois para uma situação de transição e depois ele passa a ser turbulento. O Nascimento já deve ter comentado com vocês, se não comentou, deve comentar ainda, um gráfico que fala sobre o ângulo da asa, né, e velocidade e ângulo de asa. Já viram isso? Chega numa posição que é a sustentação é alfa, né? Já viram esse gráfico? Que é algo semelhante a isso daqui ou não? Eu já vi porque eu já fiz o básico uma vez, mas acho que ele não chegou nesse ponto ainda. Ele tá entrando em aerodinâmica agora com a galera. Entendi. Então isso aqui você tem a sustentação, você tem um ângulo de ataque aqui. Então quanto mais você vai subir no ângulo de ataque, você vai aumentando a sustentação, né? Ó, subiu o ângulo de ataque, aumenta a sustentação. Subiu o ângulo de ataque, aumenta a sustentação. Até que chega um ponto que você aumenta tanto o ângulo de ataque que você entra no stall de asa que você perde a sustentação. Que é esse descolamento aqui, ó, que é essa turbulência na asa, ok?
E essa turbulência na asa vai se dar, quem vai explicar isso bem seria Reynolds, que eu ainda não consegui achar isso, mas eu vou achar. Beleza? O que é um escoamento, então? Ele é incompreensível, que não pode ser comprimido. Tá? Então a gente supõe que um fluido em repouso, que o fluido é incompreensível, ou seja, que a massa específica tem o mesmo valor em todos os pontos, em qualquer instante de tempo. Ok? Então, quando a gente fala tempo aqui, é importante. O que é massa específica, pessoal? Massa específica o que é? É a massa sobre o volume, não é isso? Ok? Então, em qualquer ponto do fluido, qualquer lugarzinho dele aqui, esse valor aqui vai ser o mesmo. No mesmo instante, ou seja, eu posso colocar força aqui dentro, eu posso colocar pressão aqui, que mesmo assim ele continua o mesmo. Ok? Fluidos incompressíveis, que a gente sempre procura isso, que tem sempre essa característica, é o fluido hidráulico. Tá? Então, o fluido hidráulico ele tende a ser incompreensível. Vamos lá. O escoamento é não viscoso. Então, em termos coloquiais, a viscosidade de um fluido é a medida de resistência que o fluido oferece ao seu escoamento. O mel, por exemplo, resiste mais ao escoamento que a água e, portanto, é mais viscoso que a água. Tá ok? Então, viscosidade está relacionada a quê? Ao tempo de escoamento. Ao tempo de escoamento. Então, quanto mais rápido o fluido escoa, menos viscoso ele é. Ok? Ok. Então, quanto mais grudento para ele escorrer, quanto mais viscosidade ele vai ter. Então, a viscosidade do fluido é análoga ao atrito dos sólidos. Ambos são mecanismos por meio dos quais a energia cinética do objeto em movimento é convertida em energia térmica. Tá? Então, quanto tem escoamento, quanto eu tenho viscosidade, eu tenho escoamento, eu vou ter energia térmica. Eis o motivo pelo qual os fluidos hidráulicos também tendem a ser incompreensíveis, ou seja, eu não consigo comprimir o fluido hidráulico. Por que eu não quero comprimir o fluido hidráulico? A gente que é mecânico, a gente tem que pensar. Porque você utiliza ele exatamente para isso, para você conseguir exercer uma determinada pressão ou força para fazer alguma coisa, atuar em atuadores, por exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, se é como se se ele fosse compressivo, é como se eu estivesse apertando uma mola, ok? É como se eu estivesse apertando uma mola. Se eu apertar a mola, eu gasto energia para comprimir a mola, mas ela não gera trabalho do outro lado. Conseguem enxergar isso? Então eu não quero isso. Eu quero que aquela minha energia, que aquela minha força seja transmitida totalmente para o lado de lá. Então eu não quero que ele seja que ele se comprima conforme aplique força, aplique pressão nele. E eu também não quero que ele seja que ele tenha uma viscosidade muito alta. Por quê? Se ele for muito viscoso, ele vai gerar energia térmica. Ok? Por conta do atrito? Por conta do atrito. Também. Tá? Porque a viscosidade está relacionada tem a mesma analogia do atrito nos sólidos mecânicos. Tá? É análogo, tá, pessoal? Análogo. Tá? Na ausência de atrito, um bloco desliza-se com velocidade constante em uma superfície horizontal. Analogamente, um objeto imerso em um fluido não viscoso não experimenta força de arrasto de viscosidade. Então, se ele não tem força de arrasto de viscosidade, ele se move com velocidade constante. Reparem o seguinte, aqui eu estou preocupado com energia térmica. Aqui ele está me dando uma outra ideia, uma outra colocação. Tá? Então, aqui, ó, eu conseguiria me mover na Terra se não houvesse atrito? Conseguiria caminhar se não houvesse atrito?
Não, Não conseguiria caminhar. Ia deslizar e ia cair. Eu conseguiria nadar se não houvesse atrito? também não. Também não. Não. Então é a mesma coisa que o cientista inglês Lord, não consigo falar o nome dele, disse uma vez que se a água do mar não fosse um fluido viscoso, a hélice do navio não funcionaria. A gente também não ia nadar, a gente ia cair lá dentro e morrer, né? Igual bastante gente faz, tá? Então os navios, uma vez colocados em movimento, não precisariam mais de hélice. Então você colocaria o navio ali dentro, empurraria o bichinho e ele ia embora, tá? Por quê? Porque não teria atrito. Atrito. Mais ou menos o vácuo no espaço. O vácuo no Falta espaço. o negócio, ele vai embora porque não tem um atrito, né? Não tem atrito, não tem nada que encontre nele. A viscosidade está relacionada com essa parte de atrito. Então, a viscosidade é que vai ser a sua mola motora para você nadar, por exemplo. Na hora que você faz o movimento com a mão ali, você está empurrando. A mesma coisa quando você anda. Quando você anda, a força de atrito está para frente ou está para trás? E agora pegou, hein? Pegou? Creio que pra frente, né? Para frente? A força de atrito ela vai estar sempre contrária ao movimento? Eu creio que seja o contrário. Então é pra trás. Você tá querendo ir pra frente, a força vai estar pra trás. Tá, vamos colocar uma roda aqui, tá? A roda. Ela está se movendo para esse lado aqui, ok? Se ela está se movendo para esse lado, ela está girando para que lado? Lado de cá, ok? Isso. A força de Sentido horário. atrito tá em qual sentido? Tá para cá ou tá para lá? Vocês não viram o que eu mostrei, né? A força de atrito tá pro lado de cá ou tá pro lado de lá? Do lado de lá. Certo. Para cá? Isso. Então a Da força direita para esquerda. atrito está nesse sentido aqui, Isso. certo? Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Senhor. Conseguiram ver? Ou não? Sim. Então a força de atrito está no sentido do movimento, né? Força de atrito e movimento estão no mesmo sentido. E quanto eu ando? Vou tentar desenhar um pé aqui. Estou andando para frente aqui. Tá ok? Isso aqui é um sapato. Quanto eu ando? A força de atrito está aqui em sentido. Pra direita. Vixe, Da esquerda para direita. a caneta apagou tudo. Ela está nesse sentido aqui? Sim ou não? Eu acho que tá ao contrário, não tá? Tá para cá? Isso, exatamente. Não, a força de atrito está nesse sentido aqui. Quando você anda, você não empurra o chão para trás? Isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você anda, você não faz uma força aqui para trás? Isso aqui é a força do seu pé. Ó. Você não está empurrando o chão para trás? Força do pé. A esteira, professor? A esteira? Oi? Esteira não, andando normal mesmo. Na esteira, por exemplo, você está empurrando ela para trás, não faz isso? Não é isso? Tem um microfone aí que tá uma benção. Mestre, mas então esse negócio da força de atrito, a teoria pra roda é uma coisa e pro pé é outra? Não, a mesma coisa. É que você falou que, por exemplo, a força de atrito, ela é contrária ao sentido que você tá indo. Então se a roda tava indo pra frente, a força de atrito é pra trás. Não, eu não falei a isso. Eu falei que nem que a força. Eu perguntei para vocês, a força de atrito, ela vai ser sempre contrária ao movimento, à direção do movimento. Aqui na roda não. Aqui na roda ela está no mesmo sentido da direção do movimento. O carro não está indo para cá, nesse sentido aqui, ó.
Se a roda tá girando para esse lado que o senhor mostrou, o carro tá indo pro outro lado. Então, exatamente. Ah, então a minha roda está girando errado. Então eu errei o giro da roda, pessoal. Desculpa. Eu errei o giro da Imagina. roda. Então a roda está girando para lado de cá. Ok? Ok. A roda está girando para lado de cá. A força de atrito está nesse sentido aqui, não é? No Ou não? mesmo sentido que a roda tá girando. Mesmo na mesma direção que a roda está girando. Porque o que a Ok. roda faz? A roda não empurra o carro para frente? Deixa eu mudar o Isso. meu negocinho aqui. A roda não empurra o carro para frente? Sim. Certo? Para ela empurrar o carro para frente, não tem que aparecer. Ela tá exercendo uma força nesse sentido aqui, não é? Ó? Isso. Ela tá assim, então a força que ela está exercendo no chão é nesse sentido. A força de atrito tem que ser contrária. Vamos lá. Quando a roda encosta no chão, qual que é a velocidade desse ponto aqui na roda? 0. É zero. Em relação ao solo é zero. Ok? Então a velocidade da roda aqui é zero. Se a velocidade aqui é zero, e ela está exercendo uma força nesse sentido, tem que aparecer uma força nesse outro sentido aqui para anular, para a velocidade ser zero. Né? Sim. Que é a força de atrito. Então a força de atrito está no sentido do movimento. A mesma coisa o seu pé. Seu pé não empurra o chão para trás? Sim. Então a força de atrito tem que estar nesse sentido aqui, tem que estar para frente. Então a força de atrito nem sempre vai ser contrária ao movimento. E a gente só consegue andar e o carro só consegue ir para frente porque a força de atrito, porque existe força de atrito. Ok? Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão a gente vai se perder. Vocês entenderam isso? Isso é legal. Não. Não entendeu? O andar me confundiu. O andar te confundiu. Então vamos lá, vamos colocar o pezinho aqui de novo. Que pé é esse, cara? Tá bonito esse pé, Ariane? A Ariane hoje está calada, nem sei se está na sala. Tô aqui sim. Tá? Tá lindo. Tá lindo. Obrigado, Ariane. Melhor que isso não tem nem como. Não tem, né? Eu vou começar a gravar a aula também agora. Então, pessoal, quanto esse pé anda, quanto a pessoa vai aqui para frente, esse pé está empurrando o chão para qual lado? Para trás, né? Ó. Para trás. A força do pé está aqui para trás. E a força de atrito vai estar atuando contrária a isso, certo? Certo. Então ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Força de atrito. Vai estar nesse sentido. Ok? Sim. O que você não entendeu, Leandro? Foi o Leandro que falou, não foi? Agora Luciano. Luciano. entendi. Entendeu agora? E a força ao contrário, então, né? A força de atrito. Isso, porque quando você está andando, você está empurrando o chão para trás. No que você empurra o chão para trás, a força de atrito tem que ser para frente. Se não existisse força de atrito, para que lado que ia o seu pé? Se a força de atrito não existisse, para que lado que ia o seu pé? Trás? Ia para trás, você ia escorregar para trás, né? Ia cair, sim ou não? Sim. E você não ia conseguir andar nunca. É o Moonwalker. É um walker. O escoamento é irrotacional. O que quer dizer isso aí? Então, a rigor, isso não seja necessário, vamos também supor que o escoamento é irrotacional. Para entender o que significa essa propriedade, a gente vai supor que tem um pequeno grãozinho de areia ali dentro, tá? E esse grão de areia ele não vai girar em torno do eixo dele, tá? Então, o escoamento é rotacional, se o grão de areia não girar em torno do seu eixo, que passa pelo seu centro de massa. Embora ele pode girar em torno de qualquer outra posição. Então, a gente tem que pensar no grão de areia. Então, o grão de areia está aqui, ele não pode girar em torno dele. Tá? Então, esse grão de areia está vindo para cá, ele não pode girar em torno dele. Um eixozinho aqui, ó. Vou fazer um desenho até um pouquinho diferente.
Vamos colocar aqui, eu tenho o centro de massa dele seja esse aqui, tá? O eixo do centro de massa dele. Ele não vai poder girar em torno dele, tá? Mas ele vai poder, ele como um todo parado nessa posição aqui, ou seja, sem girar, ou sem mudar esse eixo aqui, ele pode girar, sem mudar esse eixo, ele pode girar nessa situação aqui, ok? É o caso da roda gigante, por exemplo. Ela é rotacional, ou seja, a roda gira, você tem a roda gigante que está aqui e tem o eixo aqui. Você está aqui, né, na roda gigante, com a cabeça para cima, sim ou não? Certo? Então a roda gigante ela é rotacional, porque ela está girando, mas você o tempo todo, em qualquer posição, vai estar com a cabeça para cima. Então você é irrotacional. Difícil às vezes falar. Vocês entenderam isso? Sim, Isso é senhor. o tipo de escoamento. Pessoal, isso daqui é nível curiosidade para vocês, tá? O outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem o fluido laminar, né? Então aqui ele está um fluido laminar e do lado de cá não tem nenhum giro, não está girando nada. Ao passo que o escoamento real ele é rotacional. Então o que vai acontecer aqui? Esse fluxo vai estar laminar, mas do lado de cá eu vou ter uns vórticezinhos acontecendo, que eu vou ter um arrasto aerodinâmico diferente de zero. Aqui o meu arrasto aerodinâmico é zero, tá? Aqui eu tenho um arrasto aerodinâmico. Ok? Pode se chamar de turbulência ou não? Pode se chamar de turbulência. É essa relação que eu quero fazer lá com aquele número de Henry. Aqui o fluxo ficou turbulento. Tá? É por isso que essas aeronaves eles usam aquelas winglets, né, para diminuir isso aí, né? Exatamente. Tá? É exatamente. Aqueles ingleses que você está falando de ponta de asa, né? Ponta de asa, para Isso. diminuir esse turbulhamento. E esse turbulhamento lá para não dar problema lá no estabilizador horizontal. É. Tá? Porque na ponta de asa você vai ter um turbulhamento aqui, né? Aí quando você coloca o inglês, você faz esse turbulhamento ir para uma outra posição. Porque esse ar turbulento ia bater lá no aerofólio, não é isso? No traseiro, é. No traseiro. Prejudicando a estabilidade. Que ia prejudicar a estabilidade, que você ia ter um fluxo de ar não linear. Às vezes está difícil, hoje às vezes está foda. Vamos lá. Nossa senhora, 5 minutinhos só. Então, para observar o escoamento de um fluido, usamos os traçadores, por exemplo, gota de corante introduzidos em um fluido ou partícula de fumaça misturada em um gás. Uma gota ou partícula de um traçador torna invisível uma linha de fluxo, que é a trajetória seguida por um pequeno elemento do fluido. A velocidade linear de uma partícula é tangente à trajetória da partícula. Vamos explicar aqui no desenho que vai ficar mais fácil. Então, pessoal, o que acontece? Isso daqui são as minhas linhas de fluxo. A minha linha de fluxo, eu vou ter uma partícula que vai estar dentro dela. Então, a gente sempre vai pensar uma partícula dentro dela. E essa partícula tem uma velocidade característica. O que quer dizer? Que uma linha de fluxo nunca pode encostar a outra linha de fluxo. Por que isso não pode acontecer? Porque gera turbulhamento ou não? Turbulência? Oi? Gera turbulência? Não só gera turbulência. Vai acontecer um outro detalhezinho aqui. Se uma linha de fluxo encontra outra linha de fluxo, vamos colocar que tem uma linha de fluxo aqui, ó, que está encontrando, está cruzando aqui, cruzou nesse ponto aqui. Essa partícula tem uma velocidade característica dessa linha de fluxo, certo? Se uma linha de fluxo encontra aqui, essa partícula ela vai estar com a velocidade
em um mesmo ponto com duas velocidades diferentes. É possível isso? Por essa razão, duas linhas de fluxo jamais vão se cruzar. Qual que é a razão? É essa daqui. Ó. No caso de a partícula, um elemento de fluido, a velocidade do elemento é tangente à linha de fluxo. Se isso acontecer, significa que essa mesma partícula vai ter duas velocidades diferentes, que seria um absurdo. Vocês entenderam? Então, toda vez que eu traçar uma linha de fluxo, eu estou colocando uma partículazinha ali dentro. E uma linha de fluxo nunca vai encontrar uma outra linha de fluxo. Entenderam isso? Estamos terminando a aula em cima. Alguém ficou com alguma dúvida? Esse exercício não é de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá beleza. Suave. Suave?